Olá! Chegamos à aula 29 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Neste ponto, trataremos da leitura funcional das simetrias de Noether na perspectiva da TNT. A TNT começa nos lembrando o ponto de partida clássico. Vimos nas aulas anteriores que no formalismo lagrangiano da física clássica e da física quântica, o teorema de Noether afirma que, sempre que a ação permanece invariante sob um grupo contínuo de transformações, existe uma grandeza física associada que se conserva. É assim que ligamos, por exemplo, translações no tempo à conservação da energia, translações no espaço à conservação do momento linear e rotações à conservação do momento angular. Essa correspondência, porém, depende profundamente de um espaço-tempo geométrico e diferenciável tomado como dado. É sobre esse palco, contínuo, que a ação é definida e levada a um valor extremo, isto é, um valor mínimo, máximo, ou em um ponto de Sela. Como já vimos, a teoria do nó temporal recusa esse espaço-tempo de fundo como um substrato fundamental. Na TNT, o espaço e o tempo são projeções. O que está por baixo, ou seja, o substrato, é uma rede temporal de nós espectrais interconectados. Já sabemos que cada nó possui modos internos, modulados por operadores internos, e é ligado a outros nós por conexões que transportam e transformam coerência espectral. Uma realidade física observável surge quando uma certa seção funcional dessa rede atinge coerência suficiente para ser projetada em um domínio estável. É essa projeção que aparece para nós como um recorte da realidade. Nesse quadro, as simetrias da física deixam de ser propriedades da geometria projetada e passam a ser propriedades da estabilidade funcional da coerência espectral sob certas transformações admissíveis da rede. Nas aulas anteriores, mostramos que a TNT redefine o que significa simetria. Para a TNT, uma transformação interna é chamada de simetria funcional de projeção, quando, ao ser aplicada a todos os modos de uma região da rede, temos o seguinte. Primeiro, não altera a realidade projetada, isto é, o que vemos na espacialidade tridimensional continua o mesmo. Segundo, preserva os níveis de coerência entre os nós, mantendo a seção dentro do domínio em que a projeção é possível. E terceiro, não degrada a estabilidade funcional ao longo do tempo fundamental da rede. Em linguagem simples, temos o seguinte: depois da transformação, a rede continua sustentando a mesma realidade e com o mesmo grau de sintonia entre seus elementos. Para a TNT, sempre que uma transformação cumpre essas condições, devemos concluir que existe uma grandeza funcional associada a ela, que permanece constante à medida que a rede se modula. Essa grandeza é a quantidade conservada no sentido funcional da TNT. A TNT organiza isso em um esquema claro. Uma translação coerente na rede dá origem ao momento linear na projeção, uma rotação coerente ao momento angular, uma reparametrização espectral interna, a energia funcional, uma simetria interna local, as cargas associadas, como a carga elétrica. Permutações de nós que preservam certas estruturas dão origem a invariantes de caráter topológico. Em todos os casos, o padrão é o mesmo. Simetria funcional estável implica quantidade funcional conservada. Com isso, a TNT generaliza o teorema de Noether. As leis de conservação deixam de ser propriedades de um fundo geométrico externo e passam a ser invariantes emergentes da estrutura funcional da coerência espectral estável. A teoria admite, inclusive, simetrias discretas, não apenas contínuas, locais, não necessariamente globais em todo o universo, e transitórias, não obrigatoriamente eternas. Quando uma simetria funcional é perturbada pela modulação espectral, isto é, quando a transformação que antes preservava a coerência deixa de manter a seção dentro do domínio projetável,
disse que houve uma quebra funcional de simetria. Essa quebra não é um acidente arbitrário. Ela reorganiza o padrão de coerência e produz efeitos físicos mensuráveis, como emissão de radiação, surgimento de massa ou mudança de regime dinâmico. Com isso, fixamos o essencial do nosso quadro conceitual. Na TNT, simetria de Noether significa, antes de tudo, estabilidade funcional da coerência sob certas transformações internas, e conservação significa que essa estabilidade se traduz, na projeção, em grandezas físicas que permanecem constantes enquanto o padrão de coerência puder ser mantido. Agora, essa estrutura será aplicada a um caso concreto: a geração de massa por quebra funcional de simetria espectral, em contraste direto com o mecanismo de Higgs da física de partículas. Agora, vamos aplicar tudo o que discutimos sobre simetrias funcionais a um caso concreto: a geração de massa. A ideia é olhar para aquilo que a física de partículas atribui ao chamado mecanismo de Higgs e reinterpretar, no enquadramento da teoria do nó temporal, a geração de massa como um fenômeno de quebra funcional de simetria espectral na própria rede temporal, sem precisar postular um campo externo especial. Em outras palavras, a TNT explica a massa sem ter que recorrer a um campo específico, como o de Higgs. Para entendermos como a TNT faz isso, comecemos pela situação onde não temos massa alguma. Imagine uma pequena região da rede temporal, formada por alguns nós altamente coerentes entre si. Os modos internos desses nós estão organizados de tal forma que existe ali uma simetria funcional interna, ou seja, podemos aplicar uma mesma transformação a todos os modos daquela região. Por exemplo, uma reparametrização interna ou uma rotação no espaço espectral. Nesse caso, nada irá mudar, nem na realidade projetada, nem no grau de coerência entre os nós. Enquanto essa simetria é mantida, os modos que emergem daquela região se comportam, na projeção, como modos sem massa, ou seja, eles se propagam livremente, sem qualquer resistência funcional da rede ao seu deslocamento. Agora, podemos introduzir um elemento crucial: a modulação espectral. Assim, nessa região, surge uma perturbação. Por exemplo, surge uma nova conexão que se acopla, uma reorganização topológica local ou uma variação crítica nas intensidades das conexões. Essa perturbação que surge começa a deformar a distribuição de coerência dentro dessa região. Durante um tempo, a simetria funcional ainda sobrevive, mas ela vai ficando, digamos assim, mais cara para ser mantida pela rede. E como consequência, essa região atinge um limiar em que já não é mais possível aplicar a mesma transformação interna. Portanto, o que antes era uma região de coerência simétrica passa a ser uma região de coerência espectral degradada. E então, os níveis de sintonia entre os nós da região caem abaixo do mínimo necessário para que a projeção daquela região se mantenha estável. Neste ponto, dizemos que houve quebra funcional de simetria espectral. A transformação deixa de ser uma invariância. A grandeza funcional associada a ela deixa de ser estritamente conservada naquele domínio. Note a elegância dessa construção. Não precisamos de elementos externos, ou seja, continuamos a usar os elementos fundamentais da TNT. Não estamos introduzindo nada que já não tenhamos estudado nas aulas anteriores. É aqui que a massa aparece. Quando a simetria funcional é quebrada, a própria estrutura interna dos nós afetados se reorganiza. Em vez de um espectro plano, em que pequenos deslocamentos internos não custam coerência, surge um espectro com vales preferenciais, ou seja, certos arranjos dos modos passam a ser energeticamente favorecidos em termos de coerência, funcionando como estados de ancoragem. A rede, então, oferece resistência a qualquer tentativa de deslocar o padrão de coerência associado àquele modo projetado. Essa resistência funcional se manifesta para nós
como massa inercial. Não é que a partícula ganha massa porque se acoplou a um campo misterioso. É que o padrão de coerência que a sustenta passou a ter curvatura interna, tornando mais difícil deslocá-lo sem quebrar a sintonia entre os modos dos nós. Podemos agora comparar explicitamente o quadro teórico da TNT com o quadro teórico da física tradicional. No modelo padrão da física de partículas, a massa de certos bósons surge quando um campo escalar, o campo de Higgs, assume um valor não nulo mesmo no vácuo, quebrando uma simetria de gauge local. As partículas acopladas a esse campo passam a ter massa porque o vácuo deixou de ser simetricamente neutro. Na leitura da TNT, o papel desse campo de Higgs é desempenhado pela própria rede temporal, e é a coerência espectral interna de uma região que, ao se reorganizar, deixa de sustentar uma simetria funcional e passa a impor um custo funcional ao deslocamento dos modos. Assim, na TNT, a origem da massa não está em um campo adicionado por necessidade teórica, mas na curvatura da coerência espectral que emerge de dentro da própria rede. A TNT não precisou criar algo novo para explicar o surgimento da massa. Perceba que este é um resultado absolutamente notável da teoria. O ponto conceitual é este. Na teoria do nó temporal, massa é um efeito da dinâmica de coerência, não um bloco fundamental. Assim, na TNT, sempre que uma simetria funcional ligada à propagação livre de um modo se mantém, falamos de regime sem massa. E sempre que essa simetria é quebrada pela modulação espectral, surgem estados favorecidos internamente, e a projeção passa a reconhecer esse, entre aspas, peso funcional, como massa inercial. A lei de conservação associada à antiga simetria continua válida apenas em domínios onde a coerência consegue sustentar a invariância. Fora deles, o que se conserva já não é a mesma quantidade funcional, e novos invariantes podem emergir ligados ao novo padrão de coerência estabilizado. Perceba que isso é mais do que um resultado elegante ou curioso da teoria do nó temporal, pois ao reinterpretar a própria noção de massa como curvatura de coerência espectral na rede temporal, a TNT desloca o problema do domínio dos mecanismos artificiais, como, por exemplo, um campo especial, o de Higgs, introduzido apenas para dar massa. A TNT resolve a questão da origem da massa, considerando o domínio da estrutura ontológica da realidade, mostrando que aquilo que chamamos de massa é um efeito emergente da forma como a própria realidade se organiza e se sustenta ao longo do tempo fundamental. Em vez de acrescentar mais entidades à física, como um novo campo, o de Higgs, a TNT reduz a complexidade conceitual, ao mostrar que energia, momento e massa são diferentes faces de padrões de coerência na mesma rede subjacente, abrindo caminho para uma unificação mais profunda entre física de partículas, gravitação e fenômenos de fase. Se você já tem um conhecimento aprofundado de física e uma intuição afiada, já deve ter percebido que isso irá nos levar à diferenciação entre massa gravitacional e massa inercial. E isso tem consequências extraordinárias. E no livro discutimos algumas delas. E já adiantamos. É possível, segundo a TNT, separar a massa de seu efeito inercial. E as implicações tecnológicas disso são absolutamente notáveis. Com isso, finalizamos esta aula. E eu o convido a se inscrever no canal, acompanhar as próximas aulas e continuar explorando, junto comigo, as consequências desse novo enquadramento físico da realidade. Até a próxima!